O inferno tem nome e rosto? Como identificar o narcisista maligno à luz da fé cristã? Você já encontrou alguém cuja presença parece carregar uma escuridão que desafia explicações humanas? Alguém cuja manipulação, crueldade e sede de poder ecoam a própria essência do mal? A Bíblia e os escritos de C.S. Lewis revelam que o narcisismo maligno não é apenas um transtorno psicológico. É uma manifestação espiritual que distorce a imagem de Deus no ser humano. C.S. Lewis, em O Grande Abismo, refletiu: o inferno é um estado de espírito onde o eu devora tudo, até que só reste o vazio. O narcisista não adora a si mesmo por acidente. Ele repete a queda de Lúcifer. Assim como Lúcifer caiu por querer ser igual a Deus, Isaías 14:12-14, o narcisista maligno constrói tronos de mentiras e exige submissão absoluta. Neste vídeo, você descobrirá a história de Atalia, a rainha que massacrou a própria família para manter o poder, 2 Reis 11:1-3. Jeroboão, o líder que trocou a aliança com Deus por ídolos de ouro para controlar o povo, 1 Reis 12:26-33. Herodes Agripa, o rei que aceitou ser chamado de Deus e foi devorado por vermes, Atos 12:20-23. A psicologia da falta de empatia. Por que o cérebro do narcisista funciona como um predador emocional? Prepare-se para uma análise que une exorcismo bíblico, neurociência e filosofia cristã, revelando como o mal se infiltra nas relações através da distorção da verdade. Versículo-chave: guardem-se dos falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7:15. Atalia, o narcisismo genocida, 2 Reis 11:1-3. Atalia, filha de Jezabel, personifica a destruição em nome do poder. Após a morte do filho, Acasias, ela ordenou o assassinato de todos os netos para usurpar o trono. Sua obsessão pelo controle só foi interrompida quando o sacerdote Joiada coroou Joás, o único herdeiro sobrevivente, escondido no templo, 2 Reis 11:4-12. Por que Atalia é um arquétipo do mal, autopreservação patológica. Preferiu matar familiares a perder o status, isolamento espiritual. Governou cercada de aduladores, sem líderes piedosos. Queda profética. Foi executada às portas do palácio, símbolo da ruína do orgulho. 2 Crônicas 23:15. Jeroboão, a idolatria como ferramenta de controle. 1 Reis 12:26-33. Jeroboão, rei de Israel, recebeu uma promessa divina, mas seu medo de perder o trono o levou a criar ídolos institucionalizados, bezerros de ouro. Eis aqui os seus deuses, ó Israel. 1 Reis 12:28. Sacerdotes ilegítimos. Corrompeu o culto para manter o povo dependente de sua autoridade. Maldição geracional. Sua casa foi exterminada, cumprindo a profecia de Aías. 1 Reis 14:10-11. C.S. Lewis, em A Abolição do Homem. O homem que se faz Deus não encontra Deus, apenas adora a si mesmo no espelho da própria ambição. Herodes Agripa, a autodestruição daqueles que buscam glória própria. Atos 12:20-23. Herodes Agripa aceitou ser chamado de voz de um Deus, não de homem, durante um discurso público. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele foi comido por vermes. Sua morte ilustra o julgamento divino contra a autoexaltação. Dado científico, estudos mostram que narcisistas patológicos têm atividade reduzida na ínsula cerebral, região responsável pela empatia, o que explica sua incapacidade de se arrepender. O narcisismo maligno não é apenas uma patologia humana,
É uma estratégia espiritual que corrompe a verdade e substitui a adoração a Deus pela idolatria do eu. A Bíblia revela personagens cujas histórias expõem padrões de orgulho e manipulação que ecoam até os dias atuais. Vamos explorar exemplos inéditos e insights de C.S. Lewis que desvendam como o narcisista se torna instrumento de caos, mesmo sob o disfarce de espiritualidade. Balaão, o profeta que vendeu a palavra por poder. Números 22, 24. Balaão, embora chamado por Deus, permitiu que a ganância o corrompesse. Ele aceitou o suborno de Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel, mesmo sabendo que Deus abençoara o povo. Números 22, 12 e 20. Sua ambição o levou a aconselhar Balaque a seduzir Israel com idolatria e imoralidade. Números 31, 16, resultando em pragas e morte. De C.S. Lewis em O Problema da Dor. O orgulho é o vício supremo. É o estado de espírito que nos coloca em guerra contra Deus, pois busca substituir sua glória pela nossa. Lições modernas, espiritualidade transacional. Balaão usou seu dom profético para benefício próprio, assim como líderes modernos que distorcem a Bíblia para controle financeiro ou moral. Autodestruição. Sua ganância culminou em sua morte. Números 31, 8. Mostrando que o orgulho atrai julgamento. Jezabel de Tiatira. A manipulação sob o manto da profecia. Apocalipse 2, 20. Jesus denuncia a Jezabel na igreja de Tiatira, que se autoproclamava profetisa e ensinava a comer alimentos sacrificados a ídolos, além de praticar imoralidade sexual. Seu método incluía gaslighting espiritual. Deus me revelou que você está errado, invalidando críticas legítimas. Vitimização invertida. Transformava confrontos em perseguição, como Acabe fez com Nabote. 1 Reis 21, 13. Dado científico. Estudos mostram que narcisistas patológicos têm atividade reduzida na ínsula cerebral, área ligada à empatia, o que explica sua incapacidade de arrependimento. Herodes Agripa I. A queda do rei que aceitou ser Deus. Atos 12, 20 e 23. Herodes Agripa, ao aceitar ser chamado de voz de um Deus, durante um discurso público, foi ferido por um anjo e morreu comido por vermes. Seu orgulho o cegou para uma verdade essencial. Só Deus merece adoração. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, o orgulho é o câncer espiritual. É o pecado que não precisa de tentação externa, brota do próprio inferno dentro de nós. Aplicação moderna. Líderes que buscam glória pessoal em púlpitos ou redes sociais repetem o erro de Herodes, trocando o serviço por autoexaltação. A psicologia do controle e isolamento Atalia, 2 Reis 11, eliminou toda a família real para manter o poder, mas subestimou a resistência divina. Seu isolamento estratégico, governando sem conselheiros piedosos, a tornou vulnerável à queda. Neurociência do narcisismo, dopamina e autoexaltação. Receber elogios ativa o sistema de recompensa, criando vício em admiração. Memória seletiva. Como Faraó, o narcisista reescreve eventos para preservar sua imagem. Êxodo 14, 4. A resposta divina. Humildade e comunidade. Jeoás, escondido no templo por 6 anos, foi coroado graças à coragem de Jeoseba e Jeoiada. 2 Reis 11, 4, 12. A comunidade da fé é trincheira contra o isolamento que o narcisista promove. C.S. Lewis em Os 4 Amores. Nenhum cristão é uma ilha. O amor verdadeiro exige que nos rendamos ao outro, como Cristo fez. Passos práticos. Confronto com amor. Sigamos Jeoiada, que expôs Atalia sem temor. 2 Crônicas 23, 15. Renúncia de pactos. Ore, quebro toda aliança de orgulho e mentira em minha história. Salmo 51, 10.
Balaão, Jezabel e Herodes mostram que o narcisismo maligno é uma rebelião contra a autoridade divina. No próximo vídeo, exploraremos orações específicas para romper laços de controle e como discernir manipulação em discursos pseudo-cristãos. O narcisismo maligno é uma batalha invisível que só pode ser vencida com armas espirituais e discernimento. A Bíblia e C.S. Lewis mostram que a verdadeira vitória não está em confrontos humanos, mas na humildade, oração e na proteção do Espírito Santo. Vista a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18. Paulo ensina que nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O narcisista maligno opera como um canal dessas forças e só a armadura espiritual nos protege de manipulação e engano. Cinturão da verdade. Rejeite toda distorção. Ore, Senhor, guia-me em toda a verdade, mesmo quando dói. Couraça da justiça. Lembre-se que sua identidade está em Cristo, não nas opiniões do narcisista. Escudo da fé. Bloqueie acusações e dúvidas lançadas contra você. Capacete da salvação. Proteja sua mente de mentiras e pensamentos autodestrutivos. Espada do Espírito. Use a palavra de Deus para confrontar manipulação. Exemplo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. 1 João 4:4. C.S. Lewis em A Abolição do Homem. O homem que se recusa a se submeter à verdade acaba sendo escravo de suas próprias paixões. Oração de quebra de laços e libertação. Ore com autoridade. Pai, em nome de Jesus, quebro todo laço de manipulação, orgulho e controle sobre minha vida. Renuncio a toda influência maligna e declaro que sou livre pelo sangue de Cristo. Restaura minha identidade e fortalece meu discernimento. Pratique o discernimento profético. Jesus alertou: guardem-se dos falsos profetas. Mateus 7,15. Peça ao Espírito Santo sensibilidade para perceber padrões de manipulação, gaslighting espiritual e isolamento. Exemplo prático: se um líder ou familiar usa a Bíblia para controlar, compare sempre com o ensino genuíno de Cristo. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque comunidade. O narcisista maligno prospera no segredo. Busque grupos de apoio, mentores espirituais e amigos de oração. Como Jeoiada protegeu Joás. Guns Reis 11. Cerque-se de pessoas que amam a verdade. C.S. Lewis em Os Quatro Amores. O amor verdadeiro exige vulnerabilidade e coragem para expor a mentira. Persevere na humildade e na verdade. A resposta de Deus ao orgulho é sempre a exaltação do humilde. Tiago 4:10. Não entre no jogo da manipulação. Mantenha-se firme na verdade, mesmo que isso custe relacionamentos superficiais. Se prepare para uma guerra invisível que exige estratégias divinas para proteger sua alma e restaurar sua liberdade. A Bíblia oferece ferramentas claras para identificar manipulação, estabelecer limites e quebrar acordos espirituais nocivos. Vamos explorar passos práticos inspirados em personagens como Acã, Josué 7 e nos ensinamentos de C.S. Lewis. Identificando manipulação espiritual. Narcisista religioso distorce a verdade para controle, usando táticas como gaslighting sagrado. Deus me revelou que você está errado. 1 João 4:1. Vitimização invertida. Transformam críticas em perseguição, como os falsos profetas que confrontaram Jeremias. Jeremias 28:15 e 17. Isolamento estratégico, como Diótrefes, que expulsava os fiéis para manter poder. Do C.S. Lewis em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O orgulho é a ferramenta favorita do inferno. O narcisista espiritual não busca servir, busca ser servido como um Deus.
estabelecendo limites sagrados. A Bíblia ordena: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, 2 Coríntios 6,14. Passos práticos. Comunique com clareza. Respeito sua opinião, mas não aceito mentiras ou distorções da palavra. Bloqueie acesso tóxico. Como Neemias reconstruiu os muros, Neemias 6,3, restrinja interações que minam sua paz. Priorize a oração. Ore. Senhor, revela onde abrir portas para influências malignas. Salmo 139, 23, 24. Exemplo bíblico. Paulo confrontou Simão, o mago, recusando-se a negociar com sua ambição. Atos 8, 20 e 23. Oração para quebrar laços de alma. Laços profanos são acordos invisíveis que prendem você a influências nocivas. Use a autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quebro todo pacto de orgulho, controle e manipulação com o nome. Purifica-me com o sangue do Cordeiro e restaura minha identidade em Ti. 1 João 1, 7. Apoio bíblico. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Dica prática. Escreva em um papel tudo o que deseja renunciar. Relações abusivas, mentiras. E queime-o declarando: assim como este papel vira cinzas, toda a cadeia se desfaz. Comunidade. A trincheira contra o isolamento narcisista. Teme a luz da comunidade. Siga o exemplo de Jó, que teve amigos para confrontar sua dor. Jó 42, 10. Estratégias, grupos de apoio. Participe de ministérios como Celebrate Recovery para a cura de traumas. Mentoria espiritual. Busque um conselheiro como Barnabé, que apoiou Paulo. Atos 9, 27. C.S. Lewis em Os Quatro Amores. Nenhum cristão é uma ilha. O amor verdadeiro exige que nos rendamos ao outro, como Cristo fez. Estabelecer limites e quebrar laços tóxicos não é egoísmo, é obediência a Deus. Como Lewis ensinou, a humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. A Bíblia nos lembra: vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Apocalipse 12, 11. O narcisista maligno pode parecer invencível, mas sua derrota foi decretada na cruz. Agora é hora de se levantar como testemunha viva da graça que transforma corações endurecidos e liberta os oprimidos. C.S. Lewis, em Mero Cristianismo, escreveu: a humildade é a chave que abre as portas do céu, o orgulho a que as fecha. Sua decisão de buscar a humildade e a verdade é um terremoto no reino das trevas. Oração profética de libertação. Pai, em nome de Jesus, quebro toda a cadeia de orgulho, manipulação e controle maligno sobre minha vida. Declaro que o sangue do Cordeiro me purifica, minha identidade é restaurada e minha história é reescrita. Onde o narcisista semeou mentira, faça brotar verdade. Onde ele plantou medo, faça florescer coragem. Guia-me a amar como Cristo amou, mesmo aqueles que me feriram. Em Ti sou mais que vencedor. Amém. Versículo para guardar no coração. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10. Que 2025 seja o ano em que você verá o narcisista maligno perder o controle enquanto Deus revela sua glória. Lembre-se, você não é vítima, é testemunha viva de que o mal não tem a última palavra. Compartilhe sua vitória nos comentários. Minha cura é agora. Somos um exército de libertação. Deus te abençoe poderosamente. Você é amado, você é livre, você é mais que vencedor. Até a próxima reflexão de Lewis.